Ele deu de bandeja pra gente, ó, utilizem com consciência porque esses são os professores de vocês. Ferramentas maravilhosas pra gente desenvolver. A ayahuasca, a professora, o vinho das almas, a professora que vem da floresta. Olha que louco, uma folha chamada chacrona e um cipó. Os dois colocados num panelão, faz um chá, você toma e você acessa camadas do teu inconsciente para você curar os teus traumas. Perguntaram para os pajés como que isso aconteceu. E os pajés falaram que veio seres do céu montados em barcos para falar para eles o seguinte: vocês vão tomar esse chá aqui para conversar com a gente, porque a gente veio de muito longe. E essas outras ervas aqui é para curar o seu povo. E aí eles foram em busca dessa folha e desse cipó. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque não tem como ser por tentativa e erro. Porque tem uma folha exatamente igual à chacrona, que produz a química dentro do nosso organismo, que ela é igualzinha à folha que dá certo, que ela é tóxica. Ou seja, já teria morrido todos os índios brasileiros se eles fossem tentar folha por folha, cipó por cipó. Então, é assim que a gente obtém a informação de que foi o mundo espiritual que trouxe para os povos originários essa alquimia sagrada. É uma alquimia sagrada. A mistura de uma folha, que produz o DMT, e o jagube, que produz o efeito da monoaminoxidase, que é uma enzima que destrói o DMT. Então ela entra no nosso organismo, aquieta a monoamina, entra o DMT e a gente entra na expansão da consciência dentro do nosso mergulho interno através da ayahuasca. Então, assim como a ayahuasca, tem outras ferramentas que Deus colocou na nossa mão. Mas tem uma ferramenta, pessoal, que Deus colocou na nossa mão, que ela é a mais, desculpa a palavra, mais foda que existe na face da Terra. Maior que a ayahuasca, maior que todas as terapias que existem, maior que tudo. Vocês querem saber? Ela está aqui embaixo. Vocês querem saber? Essa é a maior ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos. O autoconhecimento. Está aqui, ó. Aqui está a cura para os traumas, aqui está a cura para os apegos, para as crises financeiras, para as depressões. Aqui está a cura para você entender quem você é o autoconhecimento. Está aqui, ó. Deus colocou pessoas para escreverem livros, e esses livros contêm informações pertinentes, informações sagradas, partes da verdade. Nós nunca vamos acessar a verdade total, minha gente. Nunca. Por enquanto, não nessa existência. A gente vai se aproximar cada vez mais. Mas compreendendo a vastidão do universo infinito, do cosmo manifestado, a gente consegue ter apenas percepções. Eu tenho a minha, você tem a sua. Cada um de vocês tem uma percepção da verdade. E isso aqui proporciona eu sempre ter mais visões. Sempre de um ângulo diferente. Quem não busca o autoconhecimento fica só aqui, ó. Que é o caso, infelizmente, de muitas doutrinas que coloca a pessoa lá e ensina. Essa é a única verdade. É a única verdade. É a única verdade. A pessoa só caminha assim, ó. Aí ela é intolerante com qualquer outra que chega. Não, porque eu sou da Umbanda. Isso aí é do diabo, do demônio. Não, porque eu sou espírita. Isso aí é do capeta. Porque ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ela não se permite abrir a percepção através dos livros. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês outras duas ferramentas que Deus colocou à nossa disposição para a gente acessar todos os dias, para a gente expandir. Eu gostaria de fazer um pequeno exercício. Todo mundo fecha os olhos, por gentileza, e coloca as duas mãos no peito. Respira fundo e solta. Mais uma vez, respira fundo e solta. Agora repitam mentalmente. Eu consigo. Mentalmente. Eu sou capaz. Eu consigo. Eu sou capaz. O coração e a mente de vocês são as outras duas ferramentas que Deus colocou na vida de vocês para vocês evoluírem, tá? Podem abrir os olhos, soltar as mãos se quiserem. Toda a intuição vem do nosso coração, que é racionalizada pela nossa mente e faz a gente executar. Sempre assim.
E a maioria das coisas erradas que a gente faz, o coração disse o caminho, a mente racionalizou e a gente foi pelo caminho contrário. Não seguiu o coração. Essas são as duas outras ferramentas que Deus colocou, tá? Uma para ser aliada da outra, para a gente não se perder muito no emocional, tendo o racional, e para a gente não se perder muito no racional, tendo o emocional. Se a gente equilibra os dois, com técnicas, terapias, autoconhecimento, não tem como errar essa encarnação, tá? Vamos lá, crenças limitantes, tá? Existem várias maneiras de fazer Umbanda. A Umbanda, vocês podem perceber, se já forem, talvez já tenham ido em alguns terreiros, existem vários tipos de Umbanda. É Umbanda Sagrada, Umbanda de Angola, Umbanda Nagô, Umbanda Universalista. Essa casa aqui, ela é uma escola com base na Umbanda. Vocês podem ver, tem um assentamento ali, tá? Energia fluindo. Temos uma firmeza aqui, tem firmeza lá fora, tá? Temos simbolizando as energias aqui, a estátua, que é só um símbolo, tá? Não se apeguem à estátua, porque estátua quebra, é substituível. Imaginem a energia de Ogum. Temos a estátua dos caboclos, tá? Temos o nosso mestre divino. Qual que é a base fundamental da Umbanda que não pode faltar nunca? Amor. Com amor, cara, você pode ter um pano branco, uma roupa branca, você começa a ter uma velinha, se tem um bom coração, você pode começar, é médium, pode abrir as portas da sua casa e começar a atender, se for com um bom coração. Firmando, botando o pensamento firme, Deus vai estar com você, os guardiões vão estar com você. O importante é o teu coração, importante é a vontade de servir, importante é a vontade de ser útil, né, para você, para a espiritualidade descer e atender você. A Umbanda, a base é essa, o amor, a caridade, a fraternidade, como disse o Caboclo Sete Encruzilhadas quando fundou a Umbanda. Com os espíritos superiores aprenderemos, aos inferiores nós ajudaremos e ninguém renegaremos. Essa é a Umbanda, simples e pura, sabe, assim a grosso modo. Essa é a Umbanda. Então existem várias maneiras de se fazer a Umbanda. Mas, vamos trazer aqui uma primeira crença limitante que eu quero quebrar. Eu não, né? A espiritualidade vai quebrar. É que é o seguinte, a espiritualidade ela não é somente mansinha e amorosinha, tá? A espiritualidade ela é direta, ela é incisiva quando ela quer. Ela vai cutucar na ferida. Às vezes ela vai dar um chacoalhão na gente pra gente perceber as coisas ruins que a gente tá fazendo, as cagadas que a gente tá fazendo. Uma vez eu tava meio desviado, tomei um ayahuasca, desceu meu preto velho, me chamou de moleque. E ele estava certo. E eu parei de fazer aquilo. Ajudou. Porque um pai que ama um filho, ele percebe que o filho está fazendo cagada, ele vai falar, ó, vai dar um choque de realidade na criança. Ou no adolescente, não importa a idade. E esse pai, ele ama ou não ama esse filho? Ele ama. Ele ama tanto esse filho, que ele vai preferir dar uma bronca nele, dar às vezes, né, uma coisa mais séria assim, e ver ele chorando, ver ele meio magoado ali, meio tristonho, porque tem o ego, né? Tem o orgulho, tem a arrogância, do que ver ele caindo lá na frente, tropeçando, se patifando lá na frente por culpa dele mesmo. Isso é um pai que ama. E os pais são a espiritualidade. As vozinhas, os vozinhos, os caboclos, as caboclas, os Exu, as pombagira. Exu e Pombagira conhecem nós mais do que ninguém, porque eles são os espíritos mais próximos de nós. Exu, se vocês conversarem na boa com o Exu, ele vai mostrar para vocês um espelho. E deem graças a Deus quando vocês veem esse espelho, que vocês vão ter a condição de se enxergar. A melhor coisa que a gente pode se fazer para o nosso bem é nos enxergar. Se enxerguem, não no sentido pejorativo, mas se enxerguem. Quais são os meus desequilíbrios? Quais as coisas que eu preciso reestruturar na minha vida que já está batendo? Às vezes é a terceira vez que dá no mesmo ciclo. Terceira vez que dá no mesmo ciclo. O que eu fiz lá atrás que eu estou repetindo o mesmo passo? Tá ali, ó. Esse é o ponto de virada. E o Exu é maravilhoso nisso, tá? Então, assim, espiritualidade vai vir muitas vezes com um abraço, com carinho, com amor, o que é maravilhoso pra gente também, né? Não ser só pancada. Mas não se acostumem.
ela vai vir muitas vezes com verdades, e as verdades são necessárias porque a gente somos seres humanos, somos imperfeitos, somos muitas vezes irresponsáveis conosco mesmo, com a nossa própria evolução, né? Às vezes a gente se faz de vítima, às vezes a gente fica, não se responsabiliza pelos nossos atos, ou não se responsabiliza pela nossa vida, e a espiritualidade vem, não, meu filho, olha aqui, ó, isso aqui foi culpa tua. Foi você que escolheu esse caminho. Foi você que decidiu repetir pela terceira vez o mesmo erro. Isso é tua culpa. Assume. Assume que dói menos e aprende com isso, para não precisar passar por isso de novo. E rompe a samsara e avança. Pronto, esquece, abandona a culpa e avança. Tá? Então a espiritualidade, muitas vezes, ela pode ser direta, curta e grossa, e para nós, às vezes, que nós somos seres humanos muito egóicos, arrogantes, prepotentes, às vezes dói no nosso ego, porque, nossa, que grosseria, cara, falando assim comigo. Ninguém falou comigo, ninguém nunca falou assim comigo. Não é grosseria, é porque dói no nosso ego a gente ouvir as verdades. A gente está fazendo um curso, a moça do curso, ela vai direto na ferida do cara, e às vezes é uma raivinha. E essa raiva é maravilhosa, porque cutuca, cara, vai lá no nosso ego, e ela tem razão, ela tá certa. Nas falhas, naquilo que eu tô, na minha crença limitante, naquilo que eu tô enfrentando por culpa daquela crença ali. E dói, cara, porque vai ali, ó, na feridinha, e a ferida da gente tá ali, às vezes nem cicatrizou direito, ela tá lá, cutucando. Então, quando você, às vezes, vê alguém que fala alguma coisa pra você, seja um preto velho, um Exu, e às vezes dói aquilo, você diz, não, isso não é verdade. Cuidado, tá? Que é o ego, tá? Então, assim, isso é a verdade sem maquiagem. Que a gente está acostumado a receber as verdades meia lapidadas, assim, meia com amorzinho. Cara, às vezes é importante a gente receber uns tapas na cara pra gente acordar pra vida, pra acordar para as nossas responsabilidades do espírito, tá? E a espiritualidade, ela quer nossa evolução, ela não quer que a gente, quando desencarne, chega lá nas zonas inferiores e fique rastejando lá por 1, 2, 3 décadas lá, por nossa culpa, por nossos erros, nossas escolhas. Eles querem que a gente acorde na colônia, nas casas astrais. Quer que a gente acorde numa cama, abra os olhos, está lá a nossa família espiritual, nossos mentores, os desencarnados, que eram os nossos espíritos afins, recebendo nós ali de parabéns, você conseguiu. É isso que eles querem. Mas para isso a gente tem que encarar nossas verdades, tá? E a gente sempre pede para Deus que Deus dê tudo para nós, né? Menos a transformação. Vamos começar a pedir para Deus, todos nós, que Deus nos transforme. E cuidado, vai vir muita coisa para transformar a gente, porque quando a gente perde por transformação, vem mais BO. O que transforma? BO. Passar por dificuldade. Não existe avançar o patamar sem dificuldade. Não existe, cara. A gente vai ter que bater na dor, vai ter que bater em problema, vai ter que bater em escassez, vai ter que problema financeiro, problema de saúde, problema de harmonia em casa, problema de harmonia na família, problema de harmonia no emocional, e depressão, ansiedade, tudo junto para a gente subir de patamar. E assim a gente vai galgando novas esferas evolutivas. É assim que funciona. É assim, e assim, e assim será. Segunda crença limitante, não se pode ganhar dinheiro com a espiritualidade. Gente, isso não existe, tá? Essa é uma mentalidade que quer deixar o trabalhador quebrado, sugado. E eu conheço um monte de trabalhador que às vezes se propõe a fazer as coisas de graça, a pessoa está exaurida. Exaurida, exaustivamente exaurida. Porque a espiritualidade, cara, assim como qualquer outro trabalho, você tem que estudar, você tem que pagar cursos caríssimos para você se desenvolver, para você curar, ajudar a curar as pessoas, ser uma ferramenta potente, ser uma ferramenta realmente forte para ajudar as pessoas a se transformar. Isso custa tempo, isso custa dinheiro, e isso custa energia. E no mínimo, deve ser exigido uma energia de troca. Hoje nós temos o dinheiro, que nada mais é do que o nosso tempo. Nós passamos 8 horas trabalhando, às vezes 12 horas trabalhando, por, sei lá, R$200, R$150. R$150 é o valor nosso por 8 horas, ou por 12 horas, não sei, enfim. Esse é o nosso preço, é o tempo. Então, você pegar o seu tempo precioso, que é o que há de mais precioso na nossa vida, e trocar por uma cura, um conhecimento, uma terapia,
a espiritualidade enxerga com olhos maravilhosos, porque você sim está se dedicando a si mesmo. Isso é visto com bons olhos. Ah, então quer dizer que só é válido se eu pagar? Não. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que aqueles que estão trabalhando com a espiritualidade devem sim ter em mente a sua energia de troca. E aqueles que estão do outro lado querendo se curar, tenham em mente que é necessário muitas vezes sim você trocar com aquela pessoa que passou tempo estudando, tempo se aprimorando, gastou sua energia, gastou seu dinheiro, se arriscou para fazer aquele trabalho, saiu às vezes de um emprego estável e foi seguir o caminho da essência dela. Ela merece essa energia de troca, tá? Porque o dinheiro, ele é uma potência. O dinheiro, ele é uma ferramenta maravilhosa. É tão bom precisar e ter, é ou não é? Tão bom quando a gente precisa do dinheiro e tem. Tá ali à disposição. Para o quê? Para você fazer o que você quiser. Para você quer comprar livro, quer comprar mais curso, quer viajar para conhecer outras culturas, quer comer bem. Se eu tem uma coisa que eu tenho prazer nessa vida é comer bem, é a mesa farta. Para mim, a mesa farta é a coisa mais maravilhosa que existe. Agora, é um discernimento, né? A pessoa tem que ter em mente que o trabalhador da luz é coerente, é um valor justo, seja justo. Não adianta querer enganar os outros, cobrar um horror, depois ir lá e comprar só coisa de luxo, bolsa de luxo, carro de luxo. Aí também, né, vira ganância, vira ambição e sai do contexto. Mas a crença limitante aqui é que não se pode ganhar dinheiro com a espiritualidade. Pode sim, a espiritualidade não quer ver ninguém na miséria, porque trabalho espiritual sem dinheiro é um trabalho espiritual fadado ao fracasso, porque a pessoa ela vai se exaurir. E eu conheço um monte de pessoas que trabalham espiritualmente em casas espíritas, em terreiro, que não aguentam mais de tão sobrecarregado que estão. E se tem uma coisa que desestabiliza uma família, uma pessoa, é a falta de dinheiro. É a falta de dinheiro. Se tem uma coisa que desestabiliza a pessoa, é a falta de dinheiro. Então a gente tem que honrar essa ferramenta sagrada, tem que honrar e usar ela com discernimento. E sim, a gente tem que nos aprimorar, obviamente, para ajudar cada vez mais as pessoas, quem trabalha com cura, né, quem atende, para levar essa cura e sim saber o valor justo da sua troca, tá? Então é isso, pessoal. Não é brincadeira lidar com a dor do outro, não é brincadeira lidar com questões familiares dos outros, tá? Com um campo emocional bagunçado dos outros, com traumas, com obsessões. E se a pessoa não cobra, ela vai virar o quê? Um SUS emocional dos outros, tá? Vira um SUS emocional dos outros. E aí, quem que vai se desgastar? A pessoa. Dá um ano, ela desiste, salta fora do trabalho espiritual, porque é descompensado. É descompensado. Ah, mas quer dizer então que ela só trabalha por dinheiro? Não, cara. É porque exige uma compensação, uma troca justa. É justo. É justo. É uma troca, é uma energia. Assim como na ayahuasca tem a energia de troca, né? A medicina tem o seu preço, tem o conhecimento, né? A gente gasta... Aqui a gente fez curso para guardião da ayahuasca. Foi caro pra caramba. É curso de apometria, caro pra caramba. Então tudo isso requer muito investimento para que leve-se a vocês, para todos aqueles que quiserem, uma cura potente, uma ferramenta potente. Então, é uma troca justa, né? Eu falo isso para aqueles que estão dos dois lados, né? Para aquele que trabalha com a espiritualidade e aquele que está do outro lado em busca de uma terapia, tá? Tem muitos trabalhos espirituais de graça que ajudam pra caramba se a pessoa quiser ser autodidata. Hoje tá aí o YouTube, tá? O YouTube. Tá aí livros em PDF de graça, é só digitar no Google que você consegue. Mas para conhecimentos mais profundos, né, a pessoa vai ter que ir investindo. Tem uma moça que a gente segue, uma senhora, que ela desdobra para os planos inferiores, já tem um monte de livro escrito. E seria para mim uma honra poder estar ao lado dela, numa mestre aprendendo com ela. Imagina quem gostaria de estar ao lado dos seus mestres que vocês gostam de acompanhar numa mentoria presencial, numa mentoria lá na cidade dele, né, para aprender direto da fonte, coisas que ele não fala no YouTube, coisas que não tem no livro dele, porque essas pessoas, elas guardam conhecimentos mais profundos, porque, não sei se vocês sabem, até os conhecimentos mais profundos, eles têm que ser selecionados para as pessoas corretas, porque muitos
essas pessoas precisam saber que você quer receber esse conhecimento. Muitas pessoas apenas não querem aquele conhecimento. Então tem que selecionar, tá? E essa seleção tem um valor de troca, tá? Então não é errado se ganhar dinheiro com a espiritualidade. Claro, obviamente, ninguém aqui em sã consciência vai baixar Preto Velho, Exu e começar a cobrar por atendimento. Jamais. Isso aí é o uso errado. Agora, você faz uma terapia, um curso terapêutico para aplicar terapia nas pessoas, trabalhar com a espiritualidade encostada, é um valor de troca, há uma compensação justa aí, tá? É nesse ponto que eu quero tocar. Terceira crença limitante, achar que questionar o dirigente espiritual, aquela pessoa que está lá na frente, é falta de fé. Não, pelo contrário. Você deve questionar a pessoa que às vezes está recebendo aquele conhecimento. Você tem que questionar. Isso é a fé raciocinada. Se a pessoa se incomoda e diz que você não pode perguntar, ela está te manipulando. Questionem, perguntem. Se eu não souber, olha, esse conteúdo que você me perguntou eu não sei, mas tenho certeza que semana que vem eu vou saber e eu vou pesquisar, vou anotar e semana que vem te trago a resposta, se não hoje mesmo, pelo WhatsApp. Então, questionem, tá? Questionem, perguntem de onde é que está vindo essas informações, como é que você descobriu isso, tá? Porque isso é a fé raciocinada. Isso tira vocês do ambiente manipulatório e coloca vocês no espaço de fé raciocinada. Opa, beleza, aquilo que ele está falando tem fundamento. Aquilo que ele está falando, beleza, é embasado. Existem formas da gente identificar como que aquele conhecimento ou outro é da luz, né? Que é, assim como Allan Kardec utilizou a ciência, né? O que um falava, o outro repetia com uma forma diferente, e assim ele fez com vários espíritos, é assim que a gente faz. Quando um conhecimento é verdadeiro, ele modifica a gente por dentro. Primeiro, causa uma sensação boa. Segundo, a gente encontra ou num vídeo ou em outro livro uma coisa parecida falando daquilo ali. Pronto, aquilo ali é verdade. Tá? Então é assim. Então, observem e questionem, perguntem. Isso é uma crença limitante, achar que eu não posso questionar, que eu não posso perguntar, que eu não posso tentar entender mais de onde é que está vindo essas informações. Isso aí é uma forma de vocês se protegerem da manipulação, tá? Existe um conto de um monge que ele tinha seus discípulos e esse monge andava para lá e para cá, lá e para cá, e os discípulos sempre atrás dele, né? E ele falava, todo mundo ficava quietinho ouvindo, mas tinha um que questionava, perguntava tudo. Ah, mas mestre, isso aqui, por que isso, mestre? De onde é que o senhor tirou isso, mestre? Sempre questionando, sempre perguntando. E aí, para lá e para cá. E um dia esse discípulo, que era questionador e perguntava as coisas, ele acabou sendo acometido por uma doença muito grave e faleceu, desencarnou. E aí, passou-se alguns dias ali após a cerimônia de enterro, aí o discípulo, o monge, o mestre reuniu os discípulos, né, foram falar ali, e os discípulos, mas ainda bem, né, foi ele, agora o senhor não tem mais esse cara para encher o saco do senhor, para fazer um monte de pergunta. E aí o monge falou assim, que pena, ele era o único que me fazia ser melhor todos os dias. Ou seja, quando você questiona alguém, pergunta para ela, para um dirigente, não importa, você está fazendo ele crescer. Porque ele vai se obrigar, se ele não souber, ele vai ter que buscar ajuda. Vai ter que buscar aprender aquilo lá. E porque ninguém sabe tudo. A gente sabe muito pouco da verdade. A verdade, a gente só tateia, a gente tem uma visão de um livro aqui, de um vídeo ali, é muito pouco. A gente está engatinhando ainda. Por exemplo, esses dias atrás, o Preto Velho desceu aqui e falou que eu e a Karina, a gente levou 3 décadas se preparando para essa encarnação aqui. E aí, tá, mas como é que isso é verdade? Aí, nos estudos que a gente faz com uma outra mestre, ela falou o seguinte, que as preparações das encarnações no plano espiritual levam de 3 a 5 décadas lá. Claro, o tempo de lá é diferente daqui, lá passa 30, aqui passa 200. É diferente, o espaço-tempo é diferente, tá? Pronto, é verdade. Confio no Preto Velho. Porque eu desconfio, a gente duvida. Não é? Médium bate dúvida direto, bate incerteza. Mas eles fazem a gente acreditar por tentativa e erro, por cruzamento de informações. Ele fala uma coisa hoje, amanhã vem um livro falando exatamente a mesma coisa. Tá certo o que o Preto Velho falou.
Não adianta, gente, é isso aí, essa é a caminhada espiritual, até um dia você está sereno. E o Preto Velho também falou o seguinte, que a mediunidade, ela é sempre assim, ó, começa 10% médium, 90% 10% a entidade e 90% médium. E vai caindo, depois 20, 80, 70, 30 e chega a 50, 50 nos médios conscientes. Ou seja, não passa de 50, 50. 50% a entidade e 50% médium. Por isso que é importantíssimo estudar, porque o médium que não estuda, da onde é que o Preto Velho vai buscar no arcabouço mental as informações para transformar em conhecimento e transmitir para a pessoa? O médium tem que estudar, a entidade ela tem que buscar lá do arcabouço mental do médium e utilizar. É assim que funciona. Nas mediunidades conscientes, o médium aprende junto com a entidade. Antigamente era o contrário, totalmente inconsciente, o médium não lembrava de nada. Ou seja, não ficava resquício de memória nenhuma do que a entidade falou. Então, o médium não aprendia tanto assim como aprende hoje. Hoje está muito mais avançado. Hoje a entidade e médium é lado a lado, tá? Cruzamento de informações. Depois, achar que espiritualidade resolve tudo sem ação. Pessoal, a espiritualidade não resolve a nossa vida sem a gente não se movimentar, gente. Isso eu falo por mim, para mim também, né? Obviamente, tá? Não faz milagre, tá? Continua sendo o mesmo. Se a gente continuar sendo o mesmo em casa, o mesmo no trabalho, os mesmos nas nossas escolhas, vai continuar a mesma coisa. A entidade vem aqui, dá um conselho para nós, um atendimento fraterno. Olha, filho, tá fazendo isso. Dá uma corrigida aqui, corrige ali, e amanhã a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Não mudou nada, porque está nas nossas mãos o caminho. Mas acontece que a gente quer atalho, né? A gente quer muito atalho, né? E as pessoas hoje estão entrando na Umbanda, que a Umbanda foi a religião que mais cresceu nos últimos anos, porque tem as oferendas, tem os trabalhos, tem as magias. Então quer dizer, se eu entrar lá, vou começar a fazer trabalho, vou ganhar muito dinheiro, vou ter amor, vou ter prosperidade, vou ter afetividade. Cara, aí você entra lá e o que acontece? A pessoa recebe as instruções de magia, beleza, começa a fazer os trabalhos, começa a aprender sobre magia, sabe fazer os pontos riscados corretamente, sabe os elementos, começa a fazer magia. Ah, mas aquele cara começa a brigar com você lá no trabalho. Ah, é? Então tá. Pô, magia negra pro cara do trabalho. Se lascou. Se uniu com os seres das trevas, vai acordar no umbral. Porque eles vão exigir de você depois. Aí é o atalho. Tá buscando atalho. Ah, quero subir de patamar. Faz oferenda, faz o trabalho, se consorcia, puxa o tapete do chefe. É promovido. Pô, se consorciou com os seres das trevas, do outro lado lá, vai ter que pagar a sua cota. Ou se torna escravo deles lá do outro lado, ou alguma coisa você vai ter que fazer para pagar essa conta aí. Porque você se uniu com eles estão fazendo o trabalho para você. É seres das trevas, vai lá, puxa o tapete, cochicha, obsedia o cara até ele entrar numa doença, é demitido, você sobe. Pô, tô louco, tô afinzaço daquele boy, mas ele não me quer. Amarração amorosa. Aprende os trabalhos, consorciou com os seres das trevas. Porque é o ser das trevas que vai lá, vai contratar um técnico do astral, fazer feitiço de amarração amorosa, aí tá lá, dentro da cueca do cara, um bonequinho de voodoo. Pô, acorda no umbral. Tô com o meu casamento um caos, ele vai me largar. Tô bem, ele ganha bem, se ele ir embora eu vou me desestruturar. Eu prefiro ficar nesse inferno do que ele, mas me sustentando do que ele ir embora. Ou vice-versa, tanto a mulher quanto o homem, né? Pô, amarração amorosa para agarrar o casamento. Se consorciou. Você vai virar um inferno na tua vida. Não vi uma amarração amorosa que deu certo. A vida do casal vira um inferno. Porque não é natural, é antinatural. Um dos dois vai adoecer. Um dos dois vai cair em doença. É muita energia densa. Imagina você ficar do lado de uma coisa radioativa. É igual. É radioatividade. É energia densa. É podre. Bota uma laranja boa dentro do monte de laranja ruim. Em uma semana tá todas podres. É assim que acontece. Transmissão de energia densa. Tá? Então, não resolve tudo. Cara, quer emprego melhor? Eu quero aquele emprego lá. Faz o curso que eles precisam, sai do emprego que você tá e entrega curricular. Ação, movimento. Pede para Deus e vai. O boy não te quer, você vai ter que sustentar isso, ele não te quer. Vai fazer o quê? Vai, se melhora, se ama, para não depender daquele amor, se completa e vai em busca
daquele que vai realmente trazer para você a soma. Porque às vezes aquele cara lá, ele é só bonitinho por fora, por dentro. Casamento tá ruim, péssimo. Cria coragem e sai desse casamento. Tanto o homem quanto a mulher, não importa. Mas tem, né, aquela banheirinha de cocô. Tá fedido, mas tá quentinho. Tenho minhas contas pagas, ele ganha bem. É narcisista? É violento? Mas tudo bem, vamos aguentando. Aí faça 15, 20, 30 anos no relacionamento por medo de romper esse ciclo. Não adianta, não tem atalho, é ação. Espiritualidade não vai tirar nós dali, entendeu? A gente tem que tomar a decisão. Tá? Então é falta de atitude, muitas vezes, da nossa parte, de sair daquele, de romper essas situações, né? A espiritualidade vai apontando os nossos pontos que a gente precisa melhorar. E aí, mas quem levanta e faz é nós, tá? Quem quer tudo pronto, quer mágica, não tem caminho. Né? As pessoas adoram atalho, por isso que aí estão tomando monjoara até o talo, né? Vocês sabem, monjoara agora é a do momento, aquela bebida que deixa as pessoas magras, né? Vocês já viram as contraindicações, o tanto de risco que traz para o pâncreas, vômito, diarreia, mas é o atalho. Eu não preciso ir treinar, eu não preciso ir na academia, eu tomo aquilo ali por 2 semanas e eu tô zerado. Sempre o atalho, sempre o atalho. Gente, não tem atalho. É todo dia ir treinar, vai pra academia, vai fazer uma caminhada, vai fazer pilates, vai fazer, enfim, alguma coisa, vai se movimentar, vai mexer os músculos. Não tem atalho, quer ter saúde, se alimenta bem, faz dieta e vai fazer exercício físico. As pessoas querem um atalho para tudo. Né? Hoje, a Umbanda é maravilhosa e elas vão essa crescente vai cada vez mais estimular pais de santos e mães de santos a manipularem os seus filhos, porque entram lá dentro com o trem andando, ó, se vira aí, daqui a pouco tem camarinha, você vai deitar, daqui a pouco tem a deitada, 3 pau, 5 mil a deitada, se o pai de santo deita, você tem que pagar, e tem que gastar com roupa de orixá, com roupa de entidade. A pessoa tá lascada emocionalmente, mas a roupa da pombagira, 600 conto, tá impecável. A roupa da cigana, 600 conto, mas não investe em uma terapia. Não é culpa do médium, é culpa do dirigente que não estimula. E o médium também, às vezes, está ali tá ali ludibriado, tá entusiasmado, vou receber minha pombagira, vou receber meu Exu, vou conhecer meu preto velho. É novo, é novidade, é legal, é interessante, é bonito, é eufórico, você entra e pum, cai naquela armadilha lá, porque é assim que funciona, a gente sabe, a gente estuda, a gente viu, a gente já esteve dentro de terreiro, é assim que funciona. E aí, como não tem um estímulo para a busca do autoconhecimento, que é o que realmente vai transformar as pessoas, não tem um estudo da espiritualidade, é fundamento em cima de fundamento, em cima de fundamento, em cima de doutrina, é maravilhoso, é importante saber, claro que é, mas se a pessoa está lascada emocionalmente, está sem dinheiro, se enfia doutrina, enfia fundamento, enfia um monte de coisa que tem que ter acessório, bengala, tem que ter chapéu, tem que ter capa, tem que ter saia, tem que ter um monte de coisa, a pessoa vai, cara, quando vê, aí tá dentro da vaidade. Hoje em dia, o que há de vaidade dentro dos terreiros de Umbanda, porque aí é por sequência, a fila lá, quanto mais velho, mais pra frente você fica. Os da frente são uma soberba que só, uma arrogância que só, com os médios mais novos, nem chega perto de mim. Sai pra lá, só daqui 7 anos, quando você deitar lá pra mãe pequena, algo assim, Obori, algo assim. Então é isso, cara. E a pessoa lascada emocionalmente. É uma tristeza que só. Então a maioria das pessoas que entram ludibriadas e porque hoje no Instagram você vê lá as pessoas incorporando aquela cachaçada e cigarro e charuto, ficam entusiasmadíssimas. E pombagira se arrastando com uma garrafa de uísque. Assim. Você acha que é a pombagira que tá ali, cara? Uma quiumba, viciada em álcool. A mesma coisa é Exu. Cara, o Exu ele precisa de um traguinho só para limpar o teu corpo. Onde é que eu encontro isso, Léo? Livro. Robson Pinheiro. Legião. Leiam Robson Pinheiro. Entendeu? Então é isso que funciona. Hoje a pessoa ela entra entusiasmada, às vezes não é culpa do médium, mas ela está mais
preocupada com a saia de 700 conto que ela vai comprar para a pombagia dela ficar fantástica, do que para terapia, que vai realmente curar o emocional dela, que vai transformar ela numa filha melhor, numa mãe melhor, num irmão melhor, num ser humano melhor. É isso que a espiritualidade faz. É lindo ver as giras, é maravilhoso. O som da tabaque, eu me encanto, eu choro. Mas tem coisas, cara, que precisam ser ditas, entendeu? As verdades, elas precisam ser faladas. E essa é a realidade. A maioria dos terreiros hoje, cara, já se foi, porque a vaidade, o ego, a prepotência, a soberba já tomou conta do ser humano ali. Nos relatos que a gente lê, muitas vezes, todos os médiuns não tem uma espiritualidade, não tem um espírito de luz. É tudo quiumba, tudo egum, tudo mago. Às vezes um ou dois médios que estão no cantinho são os mais tímidos, os mais tranquilos, que não fazem algazarra, que não fazem um circo, que não fazem um show. É eles que têm a luz, mas ninguém vai neles. Ninguém quer se consultar com eles, porque eles não estão dentro daquele estereótipo. Porque quando a gente entra para um terreiro, a gente começa a visualizar os trejeitos dos outros médiums e a gente associa ao nosso. É uma sintonia. Mas nem sempre a entidade desce daquele jeito. Nós associamos porque nós vemos todos os outros fazendo. Deve ser assim. O meu começa a sentir, e às vezes o preto velho ele desce manso, tranquilo, você sente a irradiação, ele já faz os movimentos suaves. O meu é assim. O teu, não sei, é diferente. Sinta. Essa é a proposta da casa. É você sentir a tua espiritualidade, sem ver algo dos outros, entendeu? E associar. Tá? Então, hoje tem terreiros que fazem oferenda todo dia, todo mês. Oferenda para Oxóssi, oferenda para Ogum, oferenda para Exu do Ouro, oferenda para Iemanjá, para Xangô. É errado? Não, tá tudo certo. Mas o que acontece? A pessoa, não, dá 52 o valor de troca, 48, e as pessoas vão pagando. Quer ter dinheiro, mas não compra, não faz um curso profissionalizante. Não se aprimora nem um pouquinho. Você acha que o dinheiro vai cair direto na conta como se fosse mágica? Sem esforço, sem ação? Não existe isso. Não existe isso. Eu quero incorporar meu orixá, a irradiação do meu orixá. Gente, vou fazer uma oferenda para o orixá. Cara, entenda, são energias cósmicas. Ogum, quer se conectar com Ogum? É guerreiro. Então saia da cama todos os dias como a força do guerreiro. Eu vou conseguir vencer esse dia. Pronto, se conectou com Ogum. Guerreiro, vencedor das demandas. Que demandas? Demandas do dia a dia. BOs do dia a dia. Eu vou enfrentar isso aqui de peito aberto. Eu sou filho de Ogum. Pum, se conectou com Ogum. Quer se conectar com Yansan? Yansan é movimento. Rainha dos ventos. Não vou ficar estagnado. Vou me movimentar. Vou fazer exercício. Vou fazer um curso. Vou comprar um livro. Hoje eu vou sair com as amigas. Vou para o mar. Vou para a praia. Pum, se conectou com Yansan. É assim, cara. É cósmico. Beleza, você é da oferenda, eu não tenho nada contra, pode continuar fazendo oferenda, porque eles utilizam os elementos para te favorecer. Tem fundamento, e fundamento pra caramba, se você faz isso com intenção de amor, com intenção de te favorecer dentro das possibilidades da espiritualidade, porque entenda que o orixá, ele vai fazer uma varredura do teu campo e vai ver se você tem merecimento para aquilo. Não adianta a quantidade, portanto é merecimento. Agora, eu fiz um curso profissionalizante, me aprimorei, entreguei currículo, não aconteceu nada, não tem problema, agora eu vou fazer uma oferenda para dar uma adoçada, digamos assim, né? Você tem merecimento, você correu atrás, você fez o curso, você entregou o currículo, você rompeu aquele ciclo. Merecimento. O que acontece, muitos hoje, que não tem merecimento, porque não faz o básico. Quer que ele faça por você. Não acontece isso, tá? Então, essa é uma crença limitante, tá? Depois, achar que espiritualidade é ser bonzinho o tempo todo. Espiritualidade não é só você ser bonzinho, é você ser justo. Justo é bom para os dois lados. É bom para a pessoa e é bom para você, porque você não se desgasta. Porque se você for bonzinho demais, você às vezes está fugindo do conflito. Isso também é ruim. Cadê a personalidade? Cadê a autenticidade? Cadê a tenacidade? Então a pessoa não se posiciona, a pessoa não diz não para nada. Ela aceita as migalhas todos os dias, engole seco os desaforos muitas vezes, né? E aí vira uma bomba de ressentimento, porque para algum lugar tem que ir, vai para cá, para dentro e fica ali. As verdades que você não falou,
as coisas que você não disse. Se posicionem, digam não. Não seja um bonzinho o tempo todo. Vai virar uma pessoa maldosa? Não é a questão de virar uma pessoa maldosa. Não é ser agressivo. É você não ter medo do confronto, tá? Isso, não, eu sou do bem. Não, cara, isso não. Você tá com medo de enfrentar, tá com medo de dizer não, tá com medo de questionar, tá com medo de se posicionar. Você já passou dos limites. O meu limite é aqui, o teu é aí, porque o meu limite, o limite do outro, o meu limite vai até onde eu aguento. E muitas pessoas deixam esse limite ser ultrapassado todos os dias, toda semana. É dizer não, entende? Tá? Sem culpa. Dizer não sem culpa. Isso ensina a afastar as pessoas sem drama, né? Porque quem não tem limite vai virar, cara, um depósito emocional dos outros. As pessoas vão te ver como um depósito. E vão vir todos os dias, semana ali, querer. Então tem que dizer não. Entende? Tá? Pois, achar que tudo se resolve em uma sessão de terapia. Não se resolve tudo numa sessão de terapia. A gente não para de fazer terapia. É muita gaveta para abrir. A gente tem gaveta dessa vida, tem traumas de crianças que a gente... Traumas de infância que a gente nem sabe que tem. Mas desde o bercinho a gente está sendo formado o trauma ali, de rejeição, de abandono, um monte de coisa. Não é tudo numa sessão de terapia que acaba. É muita coisa para ser processada. Um câncer, não adianta você fazer uma quimioterapia. Uma quimioterapia não adianta de nada. É constantemente abrindo as gavetinhas do inconsciente, do subconsciente para você se lapidar. Lá estão guardadas todas as crenças, todas as coisas que barram você de avançar na vida. Tanto afetiva, financeira, amorosa, tudo. Saúde, harmonia, como um todo. Tá nessas gavetas aí. Tudo aí. Tá tudo aí. Depois, achar que a espiritualidade elimina o sofrimento da gente, tá? A espiritualidade jamais vai eliminar o nosso sofrimento, tá? Ela não promete uma vida sem dor, até porque é nas dores, nas frustrações, nos problemas, nos BO que a gente cresce. Um pai, ele não vai tirar isso de uma criança, do filho, porque é isso que ensina. O que acontece quando uma mãe super protetora não deixa o filho pisar na terra, brincar no barro, fazer as coisas que criança gosta de fazer, de se sujar, ela não cresce com imunidade. Quando chega ali a fase mais... Ela vai começar a pegar um monte de doença, um monte de virose, um monte de... Qualquer coisinha está ali doentinha. Imunidade vem quando a gente enfrenta, muitas vezes, as batalhas da vida. E a espiritualidade, se tirar isso, tira toda a nossa imunidade. A gente fica fraco, a gente fica dependente, a gente fica depressivo e a gente desencarna por doença e suicídio, um monte de coisa. Então, quem te ensina a atravessar, o que a espiritualidade vai fazer? Vai te ajudar você a atravessar essa dor com mais consciência e sem desespero. Quando você não tem conhecimento da espiritualidade, você não tem fé, você não está com teus guias ali, não tem esse contato, você passa por aquele nevoeiro num desespero, numa dor, num sofrimento muito maior do que se você tivesse a compreensão das forças que estão do teu lado. Nós somos seres cósmicos, cada um tem uma egrégora, uma super egrégora do lado de vocês, com guias, com mentores, com proteção divina, com o mestre, com os arcanjos, com os pretos velhos, com os exus, com as pombagiras, com os caboclos. Essa egrégora toda está te empurrando nesse nevoeiro. Quando você não tem ciência disso, o desespero é 3 vezes maior nesses problemas. Então a espiritualidade ajuda você nesse processo a você não sofrer tanto. Mas ela não vai tirar o sofrimento, tá? Então, cuidado se você está buscando a espiritualidade, querendo eliminar o teu sofrimento. Isso é busca de anestesia. A anestesia não existe na espiritualidade. Não, ela vai ajudar você a transpor esse processo para você não entrar em desespero, tá? A gente vai continuar tendo perda, a gente vai continuar tendo frustração, vai continuar tendo medo, vai continuar tendo despedida, vai continuar tendo cobrança, tá? O caminho não tira isso, jamais, tá? Porque é isso que nos fortalece, que nos faz avançar. O caminho nos dá estrutura interna para a gente não virar refém disso tudo, tá? É um escudo que a gente ganha para fortalecer. Achar que espiritualidade é se afastar das pessoas não despertas. Pessoal, não. A gente desperta para a espiritualidade, para a gente ter mais consciência e aprender a conviver com aquelas pessoas que naquele processo delas não estão buscando ainda. Tem que saber respeitar aqueles que não estão buscando. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente chega numa fase espiritual que a gente entra num orgulho e às vezes numa arrogância, numa prepotência
de achar que a gente é melhor do que aquela pessoa que não está buscando espiritualidade. Negativo, se você pensa isso, você às vezes é pior que ela. Aí que tá, é o pior tipo de ego, é o ego espiritual. E aí às vezes tem aquele amigo ou aquela amiga que era super legal, super gente fina, que eu dava altas risadas com ela, com ele, e saía zen, tranquilo, e eu me afasto porque agora eu sou espiritualista. E às vezes a pessoa não é uma pessoa maldosa, ela está no processo dela, faz as festinhas dela, bebe a cervejinha dela, deve ter os desequilíbrios dela, assim como eu tenho os meus, mas não é você se afastar das pessoas não despertas que é o caminho. Pelo contrário, muitas vezes é você estando no meio daquelas pessoas através do exemplo que se convence as pessoas, nunca através da palavra. Você vai se reunir com a pessoa, vai começar a enfiar goela abaixo para ela a espiritualidade, isso aí não cola. O que cola é o exemplo. Você se tornou uma pessoa mais serena, mais compreensiva, mais afável, mais amorosa, mais gentil, mais altruísta, mais virtuosa. Aquela pessoa, nossa, mas como ela está diferente, como ele está diferente? O que ele está fazendo? E aí ela vai se interessar e pergunta para você, o que você está fazendo? Ah, então, eu estou agora ainda naquela casa, estou tomando ayahuasca, comecei a ler e estudar sobre esses assuntos aqui, e está fazendo sentido para mim. Pronto. Acabou de ajudar um amigo a despertar. É assim, no exemplo. Na família é a mesma coisa. A gente nunca vai convencer as pessoas da nossa família, seja marido, esposa, filhos, através da palavra. É atitude. Através da nossa melhoria interna. É isso que convence as pessoas. Jesus não falava nada, ele só agia. Ele carregava, Jesus carregava as armaduras dos romanos. Jesus falava, dê a César o que é de César. E eles queriam um guerreiro, queriam um líder para livrar o povo judeu de Roma. Não. Jesus dava exemplo, né? Achar que silêncio é sempre sabedoria. Não, cara. Às vezes o silêncio é medo da gente desagradar. Medo de perder, medo do confronto. A pessoa engole as coisas, né? E chama isso de paz. Não é paz. É medo. Espiritualidade também é aprender a falar com firmeza, sem agressão. Não é para você se tornar uma pessoa agressiva. É falar com firmeza. Olha, cara, não gostei disso que você falou. Não. A partir daqui, esse é o meu limite. É colocar limite, dizer não. Entende? Então, nem sempre o silêncio é sabedoria. Às vezes é falta de coragem. E é necessário ter. Né? Falar o que precisa ser dito na hora certa. Se você nunca fala nada, você não é sábio. Você está se anulando. A gente está se anulando. Não é sabedoria. Depois, achar que espiritualidade é incompatível com prazer. Pessoal, isso é culpa. Prazer não é sujo. Qual o tipo de prazer? Todos. Prazer da carne, do orgasmo, da comida, da cerveja, de uma festa. Com consciência, isso é uma terapia. Uma terapia pra gente. O problema é o abuso. Agora no carnaval, abre-se as portas das zonas inferiores. Por quê? Porque a maioria que vai pular carnaval, elas querem se entorpecer, elas querem beber pra caramba, elas querem apenas os prazeres da carne, a luxúria. Agora, se você sai de casa para você se divertir, pular carnaval com as amigas, e só alegria, só festa, bebe uma ou outra ali, não se entorpece, volta para casa tranquilo, cara, você não vai ser obsediado, velho. Não vai, a espiritualidade vai estar ali te protegendo. Agora, se você romper o limiar do abuso, do excesso, pronto, aí você entra em sintonia. Mas se divertir, que espiritualidade é essa que não me permite me divertir? Que Deus é esse que eu não posso ser feliz, eu não posso pular carnaval na terra do carnaval, no Brasil, a terra prometida? Não. Tá? A mesma coisa é sobre o orgasmo. Tá? Não é errado você querer ter isso, é natural do nosso corpo. É natural, nós somos assim. Isso é biológico, nós todos temos as nossas necessidades. Agora, o abuso, o excesso, cuidado só com quem você vai fazer. Pronto, e faça. Seja feliz. Isso é manipulação, cara. Querer deixar a pessoa celibata, amargurada, ressentida, infeliz. Quem tem orgasmo é feliz, cara. É alegre. Descarrega aquela energia maravilhosa. Quem não fala sobre isso é um tabu, porque é natural, é algo biológico, é do nosso corpo. Com a pessoa certa, cara, vai ser feliz, tá? Então, tem outras coisas, comer com gosto, como é bom comer uma boa comida, como é bom descansar sem culpa, né? Amar com respeito,
né? Sentir alegria sem achar que é pecado. Tudo é o limiar do excesso, só cuida o excesso. O resto, daí vai na fé, vai com Deus. Então o teu corpo, o nosso corpo, ele não é o nosso inimigo, tá? Quem demoniza o corpo geralmente está vivendo numa guerra interna contra si mesmo, tá? Uma guerra interna que drena energia, tá? E por último, achar que espiritualidade acontece quando você está pronto. Negativo, você nunca vai estar pronto 100%. Para nada. Para abrir uma empresa, para trocar de emprego, para fazer um curso. Nunca a gente vai estar pronto 100%. A gente só tem uma vontade. E às vezes essa vontade vem com dúvida, tá? É sempre trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Sempre assim. Sempre, sempre. Ah, tenho vontade de entrar num terreiro. Colocaram um terreiro. Fomos lá. Desenvolvemos. Tenho vontade de tomar ayahuasca. Tomamos ayahuasca. Despertou, mostrou uma outra coisa. Tenho vontade de consagrar a medicina do rapé. Compramos o rapé. No rapé, a gente recebeu essa informação da casa aqui. Estava pronto? Estamos prontos agora? Não, ninguém está pronto 100%. A gente caminha para ficar pronto. E vai aprendendo todos os dias, acertando, errando, acertando, errando. Errando, 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 acertando, 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 acertando. É assim, corrigindo o andar o tempo todo. Não esperem ficar pronto para fazer. E espiritualidade é a mesma coisa, tá? Às vezes essa é uma desculpa elegante de continuar parado. Não estou pronto ainda. Deixar Deus me guiar. Ninguém fica pronto, tá? Então entendam isso. Que quem fica esperando o momento perfeito para as coisas, cara, vai ficar a vida inteira ali esperando e chamando isso de prudência. Não é prudência, é medo. Então só vai e deixa Deus te conduzir. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, tá? Desejamos para vocês uma ótima gira, um ótimo atendimento.